felizmente. Então, tá bom, né? Graças a Deus, né? A gente está conseguindo chegar junto, né? Perfeito, a atuação dos brigadistas aí, os bombeiros voluntários, né? Estão todos parabéns, né? Pessoal do EF, pelo trabalho excelente que foi desenvolvido aí, né? Seria bom se o pessoal não colocasse fogo, né? Se tivesse a consciência maior, né? Vai aumentando, né? Vai melhorando, mas melhora muito devagarinho, né, Gil? Então, Marcos, você está gravando aqui, viu? Pronto, Guilherme? Pronto. Vou começar, eu vou abrir minha apresentação aqui. Estão todos vendo? Sim. 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 Pode ser. Bom, então, a gente quer propor essa pauta aí, que nós já estamos fazendo agora, abertura, boas-vindas, a ata da 40ª reunião. A primeira virtual que nós tivemos, nós distribuímos para todos. Se alguém tiver algum comentário, só vamos fazer aqui. E vamos passar para os informes gerais, com informações da APA e do refúgio. Eu faço da APA, o Guilherme faz do refúgio. Vamos dar alguns encaminhamentos, sugestões que tenham. Vamos ouvir o IFAM, uma pequena palestra aí, né? Camila me pediu 15 minutos. Aí tem mais um colega para falar também. E é sobre o projeto de tombamento paisagístico da Serra São José, né? Depois a gente encerra, abre um debatezinho aí, se precisar, e a gente encerra. Ok? Quanto à ata, está tudo ok? A ata da última reunião? Alguém quer se mandar? Então está aprovada a ata. Sim. Justificativo de ausência nós tivemos. Só o Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais deve estar empenhado em alguma coisa, né? Com certeza, nessa época. Né? Lembrando que substituições de membros do Conselho devem ser comunicadas por ofício, né, à Secretaria Executiva. Relembrando o calendário das reuniões para esse ano, reuniões serão virtuais até a segunda hora, com a data 14, que é essa de hoje, e dia 9 de dezembro nós faremos a última do ano. O link será enviado, que nem dessa vez, oportunamente. Gente, eu queria fazer um parêntese aqui para tratar desse assunto aí, porque muitos devem conhecer o problema, alguns já devem ter ouvido falar, mas nós estamos enfrentando uma certa adversidade. Geralmente tem 2 ou 3 empresas dessas que trabalham com e eles andam muito pela Estrada Parque, que atravessam de Tiradentes para cá. Na Estrada Parque, eles fazem muito ruído, às vezes não respeitam os limites de velocidade. Está tendo acidentes um atrás do outro, porque justamente pessoas com pouca perícia, né, de dirigir nessas estradas que são estradas perigosas, pequenas, estreitas, com buraco. E eu queria o aval do Conselho para a gente fazer uma reunião com essas pessoas, com esses responsáveis, e começar a colocar normas nessa atividade. Porque não vai ter condição da gente continuar operando a estrada parque com transeuntes, com caminhantes, e esses carros passando do jeito que estão passando. Sei lá, a gente tem que normatizar, tem que ter via, tem que ter horário de circulação, tem que ter o limite de velocidade, tem que ter exigência de habilitação, essas coisas todas. Então, a gente tem que analisar essa situação e fazer uma reunião com eles, depois trazer para o Conselho, e trazer os responsáveis para a reunião do Conselho, de repente na última reunião do ano. Né? Então, para a gente registrar em ata, é preciso que vocês se manifestem, se concordam com a gente tomar essa iniciativa e dar esse encaminhamento.
aberta a palavra para quem quiser se manifestar. Oi, Itamar. Como que é a legislação a respeito desses quadriciclos? Eles devem ser conduzidos por condutores habilitados, né? Condutores com habilitação normal, tipo... Exatamente. E condutores habilitados aí não tem categoria, não. Mas aí eles têm que se submeter às regras de trânsito numa via de baixa circulação, como, por exemplo, em qualquer rua da cidade, certo? Isso, exatamente. E eles têm que seguir também as normas das regiões, dos territórios pelos quais eles passam, né? Dos quais eles passam, sim, todas as normas da APA e tudo mais, né? Por exemplo, já nós temos questão de ruído, questão de velocidade, né? Tem a questão da fauna. É isso que eu acho que a gente tem que tratar nas reuniões, mostrar o problema para eles. Inclusive, eles danificam muito o próprio pavimento. Tem alguns trechos da estrada para que são calçados, né? Como esses veículos são muito potentes e as pessoas gostam de acelerar, arrancam pedras do calçamento, né? E realmente é um problema. Né? Eu particularmente acho que deve ter essa conversa, acho que normatização e orientação, normatização eu acho que não tem não, já é claro, eles têm que cumprir a lei, ponto, acabou, né? Como qualquer condutor nesse país, né? Cumprir a lei, né? Agora, orientar, gente, vamos fazer isso, senão a gente vai acionar a polícia militar, a polícia rodoviária, sei lá, a competência, entendeu? Isso é interessante. Ainda que mesmo assim, desculpa se estou sendo radical, também acho desnecessário, porque de fato deveria estar se cumprindo a lei, né? Mas eu acho sim que é de bom tom para a APA e para a reserva de sentar, conversar e tentar trazer essas pessoas para perto e não criar inimizades, né? Eu acho que o grande caminho nosso é a amizade, uma boa convivência, né? Ninguém quer impedir ninguém, né? Mas, assim, por isso que eu digo, acho que normatização já existe, a não ser que você já colocar, gastar dinheiro para colocar mais placa e etc, né? Mas a norma já existe. Agora, a orientação e chamar para o diálogo, eu sou totalmente favorável. Sim, Adilson. Inclusive, eu vou falar mais para frente aí. Nós fizemos uma finalização parcial já agora, sabe? Na primeira etapa, no projeto que a gente tem. E a gente já instalou. E outro aspecto é o seguinte: a gente está pensando também em fazer com que eles, responsáveis, participem da conservação da estrada. Tá? Eles são parte orientada, a parte interessada também, que nem nós. Né? Vocês estão de acordo com isso, todo mundo? Vamos tocar assim para frente? Bastante reclamação na Secretaria de Meio Ambiente referente a esses veículos aí na serra, que realmente está causando muito acidente lá. Então é bem pertinente e a gente apoia e põe à disposição a Secretaria que o que puder auxiliar vocês nessa parte, no caso se manter aqui em Tiradentes, né, a maioria dos veículos são daqui, então a gente poder auxiliar vocês aí, a gente está de acordo. Não, vou solicitar o auxílio de vocês, sim, inclusive no contato com eles aí, para a gente marcar essa reunião logo, tá? Pode contar com a gente. Nós tivemos 3 acidentes bastante graves aqui. Um deles, inclusive, eu acho que uma menina perdeu a perna. Sim. Então o negócio realmente preocupa a gente, né? Beleza. Gente, então a gente tendo o aval do Conselho Consultivo é muito melhor ainda, né? A gente vai tocar para frente aí, tá? Com certeza. Pode contar com a gente. Então, você fala que o trajeto aí da casa da Serra aí até Tiradentes, essa estrada aqui? Sim, Tiradentes, Adilson. Então, essa estrada é bem estreita, né? Às vezes, como você falou, às vezes é cheia de buraco, e a gente encontra, quando a gente faz patrulhamento, encontra
vários pedestres aí praticando, né, paisagismo, olhando, fazendo a caminhada. Eu concordo um pouco com o professor aí, vou mais além. Seria até mais radical. Além de chamar para uma reunião no conselho, eu até proibiria, porque estrada estreita, um pedestre encontra de acordo com a velocidade, se for acima do permitido, pode ocasionar até acidentes aí, atropelamentos, prejudicando a fauna e coisas diversas, né? Verdade. Oi, Tamar. Tenho só uma dúvida. A Estrada Parque Passos Fundadores, porque eu não acompanhei a criação dela, foi antes da minha época, ela é uma via local ou ela é considerada uma estrada intermunicipal? É uma via municipal. Municipal. Municipal que corta as unidades de conservação da Serra São José. Então, nós também temos gestão sobre ela. A prefeitura é nossa. Né? Ela pega o município de Prazo e um pedaço de Tiradentes. Não, ok. Porque sendo considerada uma via municipal, então ela tem a legislação de trânsito incorre sobre ela também, né? Não é só... Porque se fosse uma via só local, aí eu acho que bastaria nós das unidades de observação fazer algum tipo de regra para poder ter a circulação lá, mas sendo uma via municipal, ela obedece à lei de trânsito. É uma via municipal que serve a unidade de conservação também. Né? Vamos tocar aqui. Opa, subiu aqui. Subiu o negócio. Então, vamos seguir com a reunião. Dentro dos informes gerais do evento de ocorrência de 2020, vou mostrar para vocês algumas coisinhas que nós temos feito aí, mesmo em tempo de pandemia, deu para a gente fazer isso. É um projeto de sinalização da Estrada Parque, já em vista mesmo desse problema aí, que a gente já iniciou a ter essas atividades. Tendo esse tipo de placa aí, já estamos. Aqui na foto da direita, pode-se ver como é que é uma estrada estreita, né? A gente tem que tomar muito cuidado para percorrê-la mesmo. Né? Trabalhos aqui, ó, plantamos um mini horto florestal aqui na Casa da Serra. Ele está em operação, estão brotando as mudas agora, então quer dizer que no futuro nós vamos ter as mudas para distribuir nos eventos, campanhas educativas, dia da árvore, dia do meio ambiente, etc. Tal. Então nós resolvemos plantar as nossas mudas, até porque em ano eleitoral como esse o nosso viver do IEF não pode fornecer mudas. Eu não concordo muito com essa atividade, com essa atitude, não, com essa regra, mas a gente tem que cumprir. Né? Aí no meio que a gente está vendo a nossa turma de guarda-parque, brigadista fazendo as atividades de monitoramento, de prevenção contra incêndios, esclarecendo dúvidas das pessoas e combatendo incêndios. Isso aqui foi um incêndio do mês de julho. Né? Nós já falamos sobre ele na reunião anterior. Continuamos desenvolvendo o desenvolvimento contínuo dos projetos integrantes do Programa de Educação Ambiental das Unidades de Conservação, que é o projeto da Colônia de Férias, o projeto de sinalização das unidades, o projeto Horta Vertical nas escolas, o projeto Horto Medicinal, Frei Veloso, e o mini horto florestal que aí está. Esse que envolve diretamente as escolas, a gente não está fazendo naturalmente porque não está tendo escola. Né? Mas o projeto está montado, está escrito e bem desenvolvido. Então, Márcio, continuamos participando aí nas reuniões virtuais, né, com a diretoria do IEF, a coordenação de unidades, com os CODEMAS municipais que a gente participa, né, e a realização sistemática das atividades de monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais, que são patrulhamento, abordagem para conscientização, informação e outras atividades. E tem também as atividades dos combates aos incêndios, que a gente tem desenvolvido aí com bastante precisão, inclusive, que eu estava dizendo. Esse ano nós tivemos aqui, ó, 3 ocorrências em junho, que nós falamos da outra reunião, uma ocorrência em julho e 11 de julho desse ano também, que nós já falamos dela. Aí começou as ocorrências em setembro, hein?
felizmente parece que pararam por aí. Uma ocorrência do 1º de setembro e uma no final de semana, de 5 e 6 de setembro. Essa aqui com uma área grande queimada, de 48 hectares. Foi um incêndio que começou lá no Solar da Serra e nitidamente foi colocado, tem imagem de longe, que mostra claramente uma pessoa andando e colocando fogueirinhas, sabe? E depois acabou que queimou 41 hectares. Esse fogo aí quase que uniu com esse daqui, ó, de 4,3 hectares. Vou mostrar as imagens para vocês. Então, o nosso tempo de resposta está sendo muito bom, viu, gente? A gente está conseguindo chegar no fogo aí com muita rapidez, porque a gente está na área patrulhando. Tá? O pessoal da Casa das Águas fica do lado de lá, rapidinho, se tem notícia, estão chegando. Em seguida, a gente chega para apoiar. Quando não chega junto? Bom, o 1º de setembro foi ali na estação Ômega, no chamado Chuveirinho, a trilha do Chuveirinho, conhecido lá. Então, o cara vai chegar fogo ali, perto da mineração, e ninguém consegue controlar isso. Ele vai embora. E a gente dá sorte que ele apaga. Mas é uma área que é muito atingida por incêndio todo ano. O morro do lado esquerdo e o morro da mineradora aí. Então, a gente passa por esses apertos. Esse incêndio aí foi à tarde, de manhã à tarde, e esse outro aqui foi à noite. E o reacendimento, a reignição foi num domingo o dia inteiro. Nesse aqui foram mobilizar 15 pessoas, o pessoal todo, brigadistas, né? Então tá aí. Temos de um lado 31,5 hectares e do outro lado 9,5 hectares. Você viu que a área queimada no anterior é contígua a essa aqui, ó. Né? Tudo pertinho de área urbana. Então a pessoa entra aqui numa trilha e vai. Ali baixa alguém dela, que bonitinho que fica aí. Né? Lamentavelmente é assim. Guilherme, vou passar para você aí, vou desligar minha tela aqui, para você fazer suas informações. Ok? Beleza. Então vamos lá. Vou começar a transmitir aqui a parte do meio, então, tá? Então, uhum. Bom, vocês estão vendo aí? Bota a tela cheia, Guilherme. Vou botar. Aí. Então, eu só queria mesmo mostrar para vocês. A gente começou a fazer um levantamento dos tipos de infração ambiental que tem ocorrido dentro do REVS e da APA também, né? Aqui nesse caso aqui eu fiz um gráfico mais com refúgio, porque tem algumas infrações aqui, como por exemplo, animal doméstico, cachorro não é tanto problema na área de proteção ambiental, na APA, né? Mas o refúgio, por ser proteção integral aí já é um problema, né? Aí não poderia ter. Então, você vê que o maior número de ocorrências, assim, de infrações mesmo que a gente encontra na serra, assim, que isso tudo são dados colhidos durante as rondas dos nossos agentes de parque, né? Eles estão todo dia na serra e aí a gente pede para eles, durante a ronda, tomar as atitudes que tem que tomar, né, quando encontra alguma infração, né, de conversar com o infrator, de tomar, às vezes sem você planta, prender a planta, chamar a polícia. E além disso, eles estão fazendo registro no livro de ocorrência que eles têm, né. Você vê que a ocorrência que a gente tem maior número aqui é cavalo, né, na serra solto, assim, sem nenhum tipo de solto mesmo, né? Porque assim, dentro do refúgio, você até pode ter animal doméstico, desde que esteja dentro da sua propriedade privada e é condicionado de forma correta, né?
que aí não teria tanto problema, mas solto do jeito que está, assim, animal doméstico, realmente não dá. Então a gente começou a fazer esse trabalho, até para a gente poder pensar num planejamento futuro aí em relação a esses dados, né? Então, animal doméstico, cavalo é o que a gente mais tem, em seguida vende cachorro, muita gente ainda, muitos visitantes ainda insistem em subir a serra passeando com o cachorro, e a gente já zoonose, veterinário, que fala que realmente cachorro, animal doméstico na serra pode sim trazer doenças para os animais silvestres, né? Então a gente está tentando evitar isso. Eu não estou enxergando vocês, não sei se vocês estão me ouvindo, estão ouvindo direitinho, né, gente? Ouvindo bem. Ô Guilherme, só dizendo, completando que é uma via de mão dupla, né? Tanto levar a doença como trazer também para a fauna doméstica. Exatamente. Né? Às vezes até o próprio animal doméstico às vezes pode acabar ficando doente em contato com um animal que não conhece, né? Um animal silvestre desse. Então, e aí além disso nós temos aí também, a gente teve uma ocorrência de pesca, uma ocorrência de pessoa morando dentro da UC, né? Que a gente tem que ver o que é isso. Desculpa, eu fiquei curioso com isso. Como assim uma pessoa morando na UC? Se alguém pudesse manifestar aí da nossa equipe aí, mas pelo que eu conversei com o pessoal, parece que é uma pessoa que meio que montou uma barraca lá na área, parece do Paulo André, e está morando lá, sabe? A gente tem que verificar. Morando, mas não está acampado por uma noite, está morando. Morando mesmo, Ô, doido. Aí... Ele apostou lá no local e ficou. Como é que é? Parece que é até o dono. Ele se apostou do local e ficou lá. Gostou, ficou. Mas isso aí não pode não, né? Tem que remover o proprietário, né? O proprietário tem que tomar uma atitude, né? Não pode deixar assim. A gente tem que até ver juridicamente como é que essa questão, fala a verdade. Oi? Foco de incêndio, lixo, isso aí não entra como infração, não? Sim, mas churrasco. Porque essas aqui são infrações de detector durante as rondas, né? A foco de incêndio a gente já tem uma metodologia própria, que são os ROI, né, que a gente faz. Pode até ser que a gente coloque isso nos gráficos nas próximas oportunidades, seria uma boa ideia, sim, fazer isso. Mas como já tem uma metodologia própria, essa questão de incêndio, então é o que o Itamar já apresentou aí, sabe? E agora, lixo também, vocês falam de lixo, né? Foi a Camila que falou? Isso. Lixo também, mas por enquanto o que a gente registrou foi mais isso, sabe? Aqui na verdade é um trabalho inicial, né, gente? A gente pode melhorar muito ainda a coleta desses dados, mas para um trabalho inicial que a gente identificou foi isso. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. E aí os locais que ocorreram essas ocorrências, que teve essas ocorrências nesse processo, foram principalmente esses locais aí, Ponto Despacho, Estrada Real, Paulo André, Pocinho, Poço da Barragem, Riacho, Trilha da Ômega, Trilha da Travessia, Trilha das Águas, do Carteiro, Chuveirinho, Mangue e Pacu. Sendo que a Trilha das Águas foi a que a gente mais registrou ocorrência, mas também é porque a trilha que a gente mais, como está mais próximo de uma das nossas sedes, né? Então é a que a gente mais visita também. Só fazendo um comentário. Pode. Isso só ocorre onde vai gente. Todos esses visitados, muito frequentados. E aí, aqui nesse do gráfico, a gente tem a variação ao longo dos meses, né? Porque essas infrações não aconteceram de uma vez só, né? Elas foram acontecendo ao longo dos anos, ao longo dos meses desse ano. Então, o pico que a gente teve aí dessas ocorrências foi em agosto, mas teve também aqui em março e abril também uma quantidade grande aí dessas ocorrências, né? Depois a gente ainda tem que parar para analisar e tentar verificar por que seria talvez dessa sazonalidade. Se é uma questão de talvez a gente ter tido mais rondas nessa época, ou se realmente foi porque teve alguma questão aí sazonal aí que influenciou, né? Essa análise assim a gente tem que fazer. Olhando isso hoje, rapidamente
eu verifiquei o seguinte: março e abril, esse platô que está aí, foi o início da pandemia, onde ficou todo mundo preso dentro de casa, de repente foi para a unidade. Verdade. Muita coisa. E agosto foi quando recrudesceu a pandemia. Aí o pessoal, quando a gente ficar em casa mais escondido, foi para dentro da unidade. É muito curioso, é o inverso da coisa, né? Verdade, a pandemia influenciou bem, com certeza. Bom, agora vamos... Tem uma parte aqui dos dados de visitação também que a gente pode colher. Então, esse aqui é o nosso registro de visitantes. A gente está fazendo a partir de agora, sim, sabe? Então, o que acontece? A gente sempre pega os visitantes agendados, né, principalmente. Então, todo mundo que visita a Casa da Serra ou a Casa das Águas, seja de forma espontânea, né, o cara que aparece lá para visitar o centro visitante, ou aquelas pessoas que vêm por agendamento, agenda uma palestra, alguma coisa assim, a gente recebe essas pessoas, pega o número, quantidade de pessoas, né, que vieram visitar, e a gente tem tentado separar isso pelo motivo da visita, sabe? Então, assim, deixa eu ver, acho que aqui está melhor de ver. Então a gente tem tentado separar, assim, acampamento a gente não tem, porque isso aqui a gente vai usar para outras unidades de conservação do nosso regional. Algumas unidades têm acampamento, aqui nós não temos, assim, acampamento agendado, né? Mas tem o que ocorreu na nossa unidade foi isso aqui, Cachoeira Bom Despacho, né? Porque, por exemplo, o que é atrativo aqui, Cachoeira Bom Despacho, Paulo André, ciclismo, caminhada ecológica, isso aqui foi feito através de rondas. Então o pessoal fazendo ronda, encontrava as pessoas de bicicleta ou nessas cachoeiras e tal, aí fazia a contagem e anotava lá durante a ronda, o número de pessoas. Agora outras já são agendadas, igual pesquisa, reunião escolar, excursão escolar também, de escola, universidade e tal. A gente pega e tudo vai registrando aqui, né? E aí isso gera alguns gráficos, né? Então, você vê que em janeiro a gente estava com uma média de 885 pessoas, né? Aí caiu em fevereiro, em março, e foi só caindo por conta da pandemia. De agosto também, agosto e setembro. Né? De outubro a gente ainda está no meio do mês aqui, ainda não tem os dados totais de outubro ainda, né? E aí muita caminhada ecológica, né, que a gente anotou, registrou. E das visitas agendadas a gente consegue pegar a cidade de origem, né? E aí, através da cidade de origem, a gente consegue separar o que é morador do entorno e o que é turista. Então, 66% das pessoas que têm visitado as unidades de conservação da Serra de São José, né, a APA e o refúgio, são moradores do entorno mesmo. E 34% são turistas, né, ou seja, pessoas de outras cidades que não fazem parte das cidades limítrofes ali do refúgio da APA São José, né, que seria Tiradentes, Santa Cruz de Minas, Prata, Chaves e São João del Rei. Então, todas as cidades, moradores que vêm dessa cidade, a gente considera como morador de entorno. De todas as outras cidades, a gente está chamando de turista, né? Então, turista seriam 34% e morador de entorno 66%. E aí, boa parte deles vem a lazer, né? Principalmente caminhada ecológica e educação ambiental, principalmente aí na forma de excursões escolares, né? Então tem aqui as cidades principais, né? As maiores são justamente as do entorno. E a partir disso nós fizemos aqui também um painel de análise, que a gente pode filtrar de acordo com o que a gente achar mais interessante, né? Então você vê aqui que o motivo da visita principal do pessoal é na trilha do Mangue. Trilha do Mangue 53%, foi o que mais teve visitação. Aqui são os motivos de visita, né? Que a gente consegue identificar. A trilha do Ômega, depois vem depois. Temos aqui ainda caminhada ecológica, 1%, evento de educação ambiental que está dando
é 3%, ciclismo 2%, excursão escolar 2%, visita ao centro de visitantes está dando 6%, né? Aí aqui a gente, se quiser, a gente pode filtrar ainda só pelos trimestres. Aí o primeiro trimestre, segundo trimestre, e a gente pode ir variando isso, conforme vocês acharem melhor, tá vendo? E aí, ou seja, o número total de visitantes que a gente teve até agora foram 3.348. Né? Como a gente já falou, muito influenciado aí por causa da pandemia. E as cidades mais visitadas, gente, Belo Horizonte, Lavras, Rio de Janeiro, Sete Lagoas. E basicamente é isso. Oi? Tem alguma relação entre as áreas onde foram verificadas mais infrações e as áreas mais visitadas e o uso de turista e o uso de morador em infração? Foi sempre essa relação com infração, assim? É uma boa pergunta. Provavelmente deve ter, mas a gente tem que fazer esse cruzamento de dados que a gente ainda não fez, né? Igual eu falei, esse aqui é um trabalho ainda experimental, ainda por assim dizer, mas dá para a gente fazer essa relação no futuro. Uma vez que a gente está pegando esses dados, né? A gente pode fazer, porque a base de dados é essa aqui, tá vendo? Tudo que teve de visitação a gente anota aqui. E a parte de ocorrência, a gente vai registrando aqui, sabe? Então... Porque isso até para ajudar, né, no trabalho de fiscalização, né? Onde estão os focos, né, para vocês, imagino que facilite, né? Não é uma boa ideia, sim. Eu vou ver se para a próxima reunião eu consigo fazer essa relação, sabe, de cruzar essas informações e tentar fazer uma análise da quantidade de ocorrências e o número de visitantes e ver se eles batem, sabe? Seria uma análise interessante de se fazer realmente. Né? Porque vocês têm bastante informação já. Aí o Matheus perguntou uma coisa aqui, ó. Desde que ano, né, que esses dados estão sendo levantados? Então, a gente faz esse trabalho já tem algum tempo, né? Mas assim, de uma forma mais assim, digamos, mais certinha, né? Porque o que acontece? O IEF está procurando, porque a gente sempre pegou o número bruto de visitantes, sabe? A gente pensou, não, a gente pode fazer um pouco melhor, dá no mínimo para a gente fazer a separação aí entre visitante a lazer e visitante de educação ambiental, sabe? Então a gente começou a montar essa metodologia a partir deste ano, na verdade, assim, de forma mais firme, assim, sabe? E aí a gente está procurando agora sempre melhorar esse trabalho. Eu acredito que nas próximas reuniões aí a gente vai conseguir apresentar um resultado ainda melhor. Mas basicamente, mesmo apresentar assim que a gente está fazendo esse trabalho, que está começando a gerar um resultado. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar. A título de esclarecimento, Guilherme, é lembrar que isso é uma metodologia que está sendo desenvolvida paulatinamente e vai abranger todas as unidades do Estado, né? Exatamente. Abrangência geral. Tanto é que ela tem parte dela que não se aplica ao nosso caso aqui. Exatamente. Não aplicar a parte especificamente. A gente vai começar com um trabalho experimental aqui no Regional Centro-Sul, né? Que pega a região de Ouro Preto, pega a parte da Serra da Moeda, né? E do nosso regional. E aí, a partir do ano que vem, se dando certo, trabalhar com essa imensidade de dados de várias unidades de observação, a gente fazer uma metodologia bem correta, bem certinha, aí a gente vai aplicar isso para todas as unidades de conservação do Estado, né? A gente já tem conversa com a diretoria para isso. Bacana. Camila, o trabalho, existe esse tipo de trabalho já há muito tempo, sabe? Só que sistematizado dessa maneira aí agora está começando. Como o Matheus perguntou aí, Matheus perguntou se existe uma série histórica desses dados. Esse aí que você está vendo é o início da série histórica. Isso, exatamente. Nós vamos começar esse ano e tentar melhorar a partir dos próximos anos. Sim. Pronto, Guilherme. Aí é isso, Tamar. Da minha parte, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ainda. Se ninguém tiver dúvida, então eu quero
convidar os colegas do IFAM para fazer a pré-eleição para a gente aí sobre o estado da arte aí do processo de tombamento da Serra São José, tombamento paisagístico. Chamar a Camila e o Matheus, por favor, gente. Ei, gente. Então, eu vou, na verdade, passar a bola para o Matheus, assim, o processo. Não sei se todo mundo que está presente aqui nessa reunião estava na reunião que o Gustavo apresentou um pouco sobre o estado, né, do processo, né? Não sei se todos estavam aqui. E aí, na última reunião da nossa, foi solicitado uma atualização, né, da situação desse processo de fumamento. E aí esse processo está sendo tocado por uma equipe na superintendência, que fica em Belo Horizonte, a superintendência do IFAM, que aí a gente tem uma diversidade de técnicos, uma equipe maior, que o escritório dá um apoio para a equipe da superintendência, mas vou passar a bola para o Matheus, porque ele está mais a par, né, de como é que estão as coisas agora, e a gente vai conversando junto também. Alô, Matheus? Beleza, tranquilo. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Eu acho que eu vou... Ouvindo bem, Matheus. Tranquilo. Vou botar a tela cheia. Vou botar. Deixa eu só salvar isso como PDF, porque senão fica com umas animações aqui que nem foi eu que configurei. A gente não ficar... Beleza. Estão vendo a tela agora? Sim, Matheus. Então tá. Então, faz pouco tempo, na verdade, que eu estou aqui no IFAM Minas Gerais, né? Eu entrei no IFAM no último concurso e eu vim aqui para o IFAM Minas Gerais tem 2 meses e meio. Vou completar meu 3º mês aqui. Só que eu já tenho uma trajetória com a cidade de Tiradentes e com a Serra de São José, que eu pesquisei tanto na minha monografia, no curso de História, como pesquisei depois também num grupo de estudos do curso de... um grupo de estudos do professor Leonardo Caspiota, que é um arquiteto da UFMG. Do curso o curso é o curso de mestrado em ambiente construído e patrimônio sustentável. Então eu já tenho alguma experiência com relação à cidade e à serra, e eu vou trazer um pouco desse processo, né? Vocês estão bem, todos vocês aí já bem atentos a toda a questão ambiental que envolve a serra, mas historicamente, em paralelo às questões ambientais, a serra foi permeada também por essas questões que envolvem o patrimônio cultural. Então, para a gente se situar, eu trouxe um pouco da legislação aqui, né? Nós temos 2 principais marcos jurídicos na história do Brasil que definem o que é esse conceito, o que é o patrimônio cultural no Brasil. É o Decreto-Lei 25 de 1937 e a Constituição Federal de 88. É curioso que na mesma época em que, na mesma década, né, que é publicado o Decreto-Lei 25 de 37, também é o mesmo período que é publicado o Código de Águas, o Código de Minas, o Decreto de Proteção dos Animais e o primeiro Código Florestal. Na verdade, desde o início, né, a política de patrimônio cultural, o entendimento do conceito de patrimônio cultural, patrimônio histórico, sempre envolveu a parte ambiental, pelo teoricamente, pelo menos no conceito. E na prática, isso vão ter momentos diferentes em que essas políticas se aproximam e se afastam. A tendência agora é de ter uma grande aproximação, e eu vou explicar por quê.
Então, aqui, ó, lá na década de 30, então, a gente tinha a definição, né, do que é o patrimônio histórico-artístico nacional, definido como conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E aí é interessante que aqui, no segundo parágrafo, vai dizer que equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamentos os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Esse é o decreto. E aí, esse decreto inaugura, né, a política de patrimônio cultural no Brasil. Ela cria o IPHAN, na época o nome era ISPHAN, e ele também cria o instrumento de tombamento, e também dá a definição do que é esse patrimônio. No decorrer dos anos, essa primeira versão do conceito de patrimônio na forma da política pública, ela vai começar a ser ampliada, à medida que vão ser percebidas ao longo do tempo que existe uma gama maior, mais ampla de bens culturais que podem ser tomados como patrimônio cultural, fazendo referência à nossa identidade nacional, construção de uma identidade, ao que é ser brasileiro. Então, à medida que o tempo vai passando, as premissas que estavam sendo debatidas, principalmente no contexto internacional, no encontro da Unesco, do ICOMOS, da ONU, isso vai gerar uma preocupação maior com o que hoje a gente denomina de patrimônio imaterial e também com a ideia de paisagem cultural e o próprio desenvolvimento sustentável. Então, todo esse debate ele começa a acontecer internacionalmente ao mesmo tempo e paralelo a isso, essas mesmas instituições também estão debatendo as questões ambientais. Então, isso é absorvido pela política pública brasileira paralelamente, mas na verdade são coisas integradas, né? Elas se comunicam o tempo todo. Então a gente tem, posteriormente, já em 1988, já a Constituição Federal, que vai trazer a consolidação desse olhar mais amplo sobre o patrimônio cultural. Então, constitui o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, se a gente compara esse com o de 37, a gente já percebe que há uma ampliação da própria ideia do que é patrimônio cultural. E aí, o instrumento principal que vem sendo usado desde a década de 30 para a preservação do patrimônio cultural é o instrumento do tombamento. Hoje nós temos diversos outros. O próprio inventário é considerado como um instrumento de proteção. Nós temos o registro, que é para patrimônio imaterial, e nós temos as chancelas, enfim, temos mais de um instrumento, mas ainda assim o tombamento é o instrumento mais consolidado. Então é um instrumento jurídico, ele foi criado pelo Decreto-Lei 2537, e a Constituição de 88 vai tornar o Decreto de 2537 a norma geral sobre tombamento, a ser aplicada pelos 3 entes federativos. Então, tombar um bem cultural vai consistir em um rigoroso processo técnico, legal e administrativo, que vai culminar na inscrição desse bem cultural em um dos 4 livros do tombo, o que garante o acautelamento do bem pelo poder público, que é representado no nível federal pelo IPHAN. Então, nós temos tombamentos municipais, estaduais, federais. No caso do IPHAN,
o tombamento federal e a inscrição nesses 4 livros do tombo. E aqui, com a ampliação do conceito de patrimônio, uma gama maior de bens culturais começam a ser escritos nos livros nos demais livros que não são o histórico de Belas Artes. Então, inicialmente, a gente vai ter uma preponderância dos bens sendo escrito no livro de valor histórico e no valor de Belas Artes, e mais adiante isso começa a ter uma ampliação justamente por causa desse reconhecimento de outros valores, de outros bens culturais. O efeito do tombamento, né? Então, o principal efeito da imposição do tombamento é conservar os bens materiais, coisas móveis ou imóveis, que são reconhecidas como portadoras de valores culturais. Com a imposição do tombamento, são criadas obrigações para os proprietários de bens tombados, para o poder público, como para a sociedade em geral, de manter e conservar o bem. Essa é uma definição da Sônia Rabelo, uma jurista reconhecida que trabalhou anos no IFAM, se eu não me engano, ela já está aposentada, e ela tem diversos livros e artigos que tratam desse assunto sobre o viés do direito. E, só para concluir, então, essa parte, né, nós temos o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, a autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo, e somos nós que respondemos pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, cabe ao IFAM, junto com a sociedade e as instituições parceiras, proteger e promover os bens culturais do país, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. E agora eu vou falar um pouco do patrimônio cultural natural. Então, nós temos, de modo geral, a preservação do patrimônio natural sendo caracterizada por essas duas abordagens complementares no Brasil, né, por meio das políticas públicas. A própria Constituição de 88, ela tem um capítulo sobre cultura que vai mencionar, como eu mostrei anteriormente, os valores culturais associados aos espaços naturais, mas nós também temos um capítulo destinado à parte ambiental, né, que o enfoque vai ser no interesse biológico, ecológico e genético. Então, isso é tratado paralelamente, mas nas visões mais contemporâneas que nós temos, né, tanto é que eu até destaquei aqui, né, que quando a gente tem um tombamento, cabe ao IFAM e às instituições parceiras proteger e promover os bens culturais. Essa questão da participação da sociedade civil, das instituições parceiras, vai mostrando cada vez mais a importância de não enxergar mais essas duas vertentes de forma separada, nem mesmo em paralelo, embora seja assim que ocorra até por uma questão organizacional do poder público. Mas cada vez mais tem uma visão integrada entre esses dois. E isso vai ser algo que vai ser consolidado com o conceito de paisagem cultural. Tá? Então, o esforço mais recente de subsidiar instrumentos de preservação mais amplos e integrados foi desenvolvido pela Unesco desde o início da década de 90, o conceito de paisagem cultural. Então, a definição é: paisagens culturais representam o trabalho combinado da natureza e do homem, designado no artigo 1º da Convenção. Elas são ilustrativas da evolução da sociedade e dos assentamentos humanos ao longo do tempo, sob a influência das determinantes físicas e oportunidades apresentadas pelo seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, tanto internas quanto externas. Elas deveriam ser selecionadas com base tanto em seu valor extraordinário, em seu extraordinário valor universal e sua representatividade em termos de região geocultural claramente definida, quanto por sua capacidade de ilustrar os elementos culturais essenciais e distintos daquelas regiões. Então, a paisagem cultural ela vai ser escolhida a partir da excepcionalidade daquele bem enquanto monumento natural, seus aspectos paisagísticos, seus aspectos de singularidade enquanto expressão desse espaço natural,
mas também ela se relaciona com a presença humana. E como isso influenciou a ocupação humana naquela região, como a ocupação humana naquela região influenciou esse espaço, qual é o resultado dessa interação entre ser humano e ambiente natural. Então, esse é o olhar mais amplo que a paisagem cultural vem trazer. A paisagem cultural, então, vai surgir como um conceito. Mas no Brasil ela vai ser regulamentada por meio da portaria do IPHAN número 127 de 2009. E também vai se tornar um instrumento, o instrumento da chancela de paisagem cultural. Então, a paisagem cultural brasileira foi definida assim, né, no artigo 1º. É uma porção peculiar do território nacional representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores. A paisagem cultural brasileira é declarada por chancela instituída pelo IPHAN mediante procedimento específico. Por que eu trouxe esse conceito adicional aqui de paisagem cultural e esse instrumento? O processo de proteção da serra no IPHAN, da Serra de São José, é um pedido de processo de tombamento, absolutamente legítimo e sendo conduzido dentro dos trâmites legais da instituição. A chancela de paisagem cultural é um outro instrumento que não está sendo tratado nesse processo de tombamento. Mas eu quis trazer ele para conhecimento, para divulgação, como uma forma de pensar talvez o futuro desse bem cultural, porque é uma possibilidade absolutamente viável, a meu ver, mediante os resultados das minhas pesquisas ao longo dos anos em relação à serra. Então, acho que é um conceito e um instrumento que vale a pena conhecer. Por isso, eu trouxe aqui. Então, o processo de tombamento da Serra de São José, eu vou apenas listar aqui e vou fazer alguns comentários, tá? Quem quiser também fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode fazer isso aqui já em forma de conversa, tá? Esse trecho aqui. Matheus, só uma coisa, eu acho que talvez para quem não seja tão próximo, né, da área dessa área do patrimônio, tem alguma dificuldade de entender qual que vai ser mais essa camada de proteção. Se já tem uma proteção ambiental, né, se já tem uma legislação ambiental que está ali zelando e regulamentando, se eu puder falar um pouquinho, o que essa proteção cultural, né, vem somar e o que isso significa, né? Qual que é o olhar para a Serra agora, que a questão ambiental é fundamental, mas que toda a relação com as cidades, né, com a formação, né, das cidades do entorno, a relação com a cultura local, dos moradores, né, a apropriação desse espaço, desse bem natural, né? Como que essas outras camadas, tipo, que o tombamento vai olhar para ela, né? Se diferem um pouco, né, da questão ambiental, assim. Se puder falar um pouquinho assim. Sim, eu pretendo ir comentando isso na medida que a gente for vendo aqui, historicamente, como que a Serra foi recebendo diversas unidades, foi se tornando, né, diversas unidades de conservação, né? Mas eu vou tentar falar isso, tá? Só para deixar assim tentar ser mais didático, assim, deixar bem claro, né? Nós temos então a política de patrimônio cultural e o instrumento de tombamento, que é o que está sendo cogitado para ser aplicado à Serra, tá? Então a Serra seria tombada. A paisagem cultural eu trouxe como forma da gente ampliar um pouco o olhar. Tá? A paisagem cultural, por exemplo, pode inclusive se tornar mais uma camada de proteção a ser instruída após o tombamento. Tá? Então, eu trouxe esse conceito e esse instrumento de paisagem cultural mais para conhecimento. E sobre a serra e o processo de tombamento, eu vou falar um pouco agora desse histórico do processo e a gente pode ir falando um pouco dessas implicações. O que eu posso adiantar é que o que vai ser preservado enquanto bem tombado vai depender muito dos resultados
dos estudos realizados para o próprio processo de tombamento, né, que é o que está acontecendo agora. Então, no momento, o processo está atribuído a um colega nosso que está trabalhando na elaboração do parecer. Lá na definição que eu coloquei de tombamento, eu falei de rigoroso processo técnico, legal e administrativo. Então, é nessa fase que nós estamos, né? Estamos fazendo os levantamentos necessários, as conversas, as reuniões, né? Vamos ter que ter encontros com a sociedade civil, com as instituições parceiras, vamos ter que fazer visitas ao local, conhecer o bem, fotografar, e aí tem o levantamento histórico, tem o levantamento antropológico. Então, todo um trabalho é realizado para elaborar um parecer, e esse parecer que vai subsidiar a decisão do Conselho Consultivo do IPHAN sobre o tombamento. Tá? Então, estamos nesse processo de levantamento, e grande parte dessa questão, né, sobre o que exatamente estamos preservando, vai ser decidido por meio desse parecer, ele que vai dar a fundamentação. Inclusive, quando elabora-se o parecer, a gente já elabora junto algumas diretrizes, e a partir dessas diretrizes, futuramente elas vão se tornar em normas, elas vão ser convertidas em normas, tá? Mas mesmo assim, o dossiê de tombamento ele já tem valor legal e ele é utilizado para análise de impacto, para licenciamentos, enfim. Então, esse processo todo ele vai ser mais bem fundamentado quando o dossiê estiver já pronto e o parecer técnico também, né? Mas isso está sendo elaborado. De qualquer forma, na análise aqui do processo, a gente já tem algumas pistas e eu vou trazer algumas coisas a mais que é baseado na minha própria experiência como pesquisador, e não como técnico do IPHAN. Então, vamos lá. Né? Em 1977, foi identificado ou ganhou alguma notoriedade o interesse de atuação das mineradoras na Serra. Né? Isso foi denunciado em Tiradentes pelo Ives Alves, se eu não me engano, né? Então, ele vai trazer a público a informação de que existia esse interesse das mineradoras, inclusive com mapeamentos já da Serra. E aí, em 79, eu identifiquei nas fontes que eu pesquisei um ciclo intensificado de ações de preservação da Serra. Eu chamo de ciclo intensificado porque eu não posso dizer que antes disso não teve, né? Mas em 79 eu identifiquei esse ciclo intensificado com muitas ações de educação patrimonial, pedidos de tombamento, educação ambiental, pedidos de pesquisa sobre a fauna e a flora. Então, isso vai ter um início ali em 79. E aí, essa movimentação de 79 vai culminar em 1981 com a definição da área de proteção estadual especial. É a primeira unidade de conservação de que eu tenho conhecimento que a Serra recebeu. Depois, em 86, inicia-se um novo ciclo intensificado de ações de proteção da Serra. Entre 81 e 86, a documentação que existe nos arquivos é escassa. Então, pode tanto indicar que a documentação se perdeu, ou que entre 81 e 86 realmente não aconteceu muita coisa. Mas em 86, então, a gente vai ter um novo ciclo com mais pressão das mineradoras. Então, as pessoas voltam a essa atividade de preservação da Serra. É importante eu destacar também que esses dados que eu tenho aqui, que eu estou apresentando, eles são, em sua maioria, fundamentados em arquivos, em fontes que eu encontrei referentes à cidade de Tiradentes. Tá? As demais cidades, realmente, na época, eu não tive condições de visitar todas e de fazer levantamentos históricos em todas. Então, como o pedido de tombamento, tanto inicialmente como o que a gente tem hoje reaberto, ele parte de Tiradentes, eu usei esse recorte. Então, e aí a movimentação lá de 1986 vai gerar, em 1990, a definição da APA. Né? Então, aí vai ser o decreto da APA em 1990. Em 1994,
nós temos a definição da Unesco da reserva da biosfera, baseado na Mata Atlântica, que também pode ser reconhecida aí no espaço da Serra. Depois, em 2004, veio o reconhecimento como refúgio de vida silvestre, por causa da libélula de São José, e em 2007 era considerado um mosaico de unidades de conservação sobrepostas, por causa da quantidade, né, todas essas unidades que ela foi recebendo, esses títulos que ela foi recebendo ao longo do tempo, ela ganha, e eu acho que, se eu não me engano, ela foi a primeira de Minas Gerais a ter essa caracterização, como mosaico de unidade de conservação. Esse processo todo, eu devo estar falando coisa aqui que vocês já devem saber bastante a respeito, mas durante todo esse processo, todo esse tempo, os pedidos de tombamento, de proteção da serra cultural da Serra de São José, eles estão caminhando juntos. O processo de tombamento, ele existe no IPHAN, ele desde de 79, né, são mais de 30 anos, e o processo não foi para frente por diversos motivos, inclusive ocorrendo e sendo identificado o extravio da documentação original, do processo de tombamento original. Tanto é que agora, em 2019, a sociedade civil provocou o IPHAN novamente, e ele foi reaberto e restaurado o que foi possível encontrar de documentos sobre o tema. Então, o que eu identifiquei, né, a minha hipótese que eu trabalhei, é que toda vez que a serra recebia uma das unidades de conservação, inclusive nos decretos, é muito interessante notar isso, se você procurar lá o decreto da APA, ele inclusive fala sobre a preservação histórica da serra, sobre a importância histórica. Então, nas próprias definições, na política pública que está relacionado à questão ambiental, o cultural também já era considerado. E isso tá lá no decreto. Depois eu posso procurar ele aqui e a gente abre ele aqui para poder ver. Enfim. Então, toda vez que a serra recebia alguma garantia de proteção, seja da APE ou da APA, eu notava um esfriamento das demandas e da cobrança, da pressão da sociedade civil a respeito do tombamento e dos próprios órgãos públicos. Então, é como se assim, agora ela já é área de proteção estadual especial, e no texto fala sobre o seu valor histórico-cultural, então a gente não precisa se preocupar. Isso é uma hipótese, tá? Isso foi o que eu levantei com esses dados. Então, a ideia que eu apontei foi essa. Então, em 81 tem a APA, até 86 não aconteceu nada. Não aconteceu muita coisa. Até que veio mais ameaça das mineradoras. E aí, em 86, reiniciam o processo, os pedidos de tombamento. Aí vem, em 90, a APA. Aí vai esfriar de novo. Isso só vai voltar no final da década de 90, quando começa a vir pressão também da especulação imobiliária, que aí vão começar a ter uma profusão maior desses espaços reservados, de pousadas, de conjuntos, enfim. Então, e a próprio desenvolvimento da cidade, expansão da cidade, começou a encostar muito ali na serra e chegar na área protegida. E aí, em 2009, 2010, a gente vai ter um novo ciclo intensificado de ações de proteção da serra por conta de um proprietário que tinha uma terra dentro da área da APA e que ele passou um trator lá numa área que era muito significativa, que era parte da trilha da Cruz do Carteiro. E isso gerou um alvoroço lá em Tiradentes e começou de novo um ciclo de pedido de tombamento da serra. Depois, somente em 2019, de 2009, eu sei que em 2013 também teve alguma movimentação, mas eu não acompanhei, e agora em 2019 o processo de tombamento da serra ele é reaberto pelo IPHAN, mediante a solicitação da sociedade civil e a identificação do extravio do processo original. Então foi criado o processo T, que é esse daqui. O processo T é o processo de tombamento, tá? Esse é o número. E tem um número do processo no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações do IPHAN. Você
usando esse número aqui, você consegue ver o processo T e acompanhar o andamento. Tá? Eu vou compartilhar depois essa apresentação com vocês. Eu tenho aqui vários links, inclusive para consulta desse processo, quem quiser acompanhar, ver como é que está e tal. Tá? Então, esse é o histórico do processo de tombamento. Né? Ele teve os momentos que avançou bastante, a sociedade civil produziu bastante fontes, a gente teve bastante atuação da Sociedade Amigos de Tiradentes, que chegou a fazer como se fossem dossiês de tombamento próprios. Assim. A própria Sociedade Amigos de Tiradentes produziu uma quantidade de documentos muito grande. Quando eu fiz o primeiro levantamento, em 2009 e eu finalizei em 2015. Quando eu terminei de fazer o levantamento de fontes a respeito da Serra, eu tinha mais de 600 páginas de documento. Isso tudo está presente nos arquivos do IPHAN, e eu também doei uma parte para o Luiz Cruz, de Tiradentes, que é um brigadista, foi presidente da SAT também. Tem muito tempo que eu não converso com o Luiz, mas eu sei que ele é bastante ativo aí nessa questão da preservação ambiental. E, enfim, então nós temos todo esse andamento aí. Aí um pouco sobre os valores associados à serra. Quando a gente está falando de valor associado, a gente está falando do que deve ser preservado. O que vai se preservar? Do ponto de vista do patrimônio edificado, nós temos a cidade de Tiradentes, nós temos o núcleo tombado de Tiradentes, e a serra conforma uma espécie de moldura para essa cidade, né? Então, essa moldura, inclusive essa expressão moldura, é uma expressão usada pelos moradores, uma expressão que eu peguei daí. Essa visão da serra enquanto moldura para uma obra de arte, que seria a cidade. Mas ela própria faz parte, né, da obra de arte, né? Ela não é só moldura, porque na medida em que a gente observa a serra, não só pela sua excepcionalidade natural, pelo seu valor genético, ideológico, mas também pelo seu valor de apropriação cultural. As pessoas têm trajetórias de vida na serra. A serra, ela figura-se como um lugar da memória da população. Então as pessoas fazem caminhadas, piqueniques. Tem um piquenique que acontecia na década de 60 com algumas pessoas que iam tocar violão. Eu identifiquei isso lá, alguns músicos da região. Tem um extrativismo não predatório, que está associado, não tão predatório, associado à produção de artesanato local. Então, essa interação, né, das pessoas da cidade com a serra, ela começa, ela é objeto de interesse no processo de tombamento, respeitando, obviamente, todas as outras unidades de conservação que já se fazem presentes. Então, nós temos que ver dentro do tombamento qual é o diálogo que vai estabelecer com as unidades de conservação, pensando, é possível o uso sustentável ou não? Tem limitação. Tem limitação até para o uso sustentável, né? Como que isso vai ser entendido? A serra se figura como um santuário. O santuário aí já não pode ter nem essa questão sustentável. Como que é a presença do ecoturismo, quais as limitações, esse tipo de questão pode sim estar também abarcada pelo processo de tombamento. Ou, por outro lado, identificando que o valor da serra, supostamente, fosse só paisagístico, né, no sentido de apropriação enquanto imagem das cidades, então seria uma legislação, uma normativa que se voltaria para a questão da percepção do espaço. Então, seria mais intervenções no sentido de proibido construir no espaço da serra. Algumas proibições poderiam ser no sentido de impedir visadas a partir das cidades. Então, as cidades têm esse cenário da serra, você não pode construir um prédio que vai tampar, que vai excluir essa visada. Então, esse tipo de norma pode ser criada a partir de um tombamento, como também algumas coisas relacionadas ao uso, né, podem entrar. Esse uso seria justamente isso, como que vai proceder
os usos dos caminhos, das trilhas, das cachoeiras. Então, só que uma definição mais precisa sobre isso só vamos ter com o desenrolar desse parecer, tá? Eu já deixo aqui uma dica, né, dessa questão do valor da serra. A serra tem um valor histórico para a formação da cidade incontestável. É incontestável. A serra primeiro é um marco geográfico que vai orientar os exploradores, os primeiros exploradores, sobre onde eles estão, para onde eles querem ir. Então a serra é esse marco, esse referencial, né? Posteriormente, vai ser atribuído outros valores à serra, ela vai receber nome de santo, né? E quando ela recebe o nome São José, já está fazendo referência a uma cultura religiosa que é praticada naquela cidade. Nós temos a Cruz do Carteiro também, que é um exemplo um exemplo dos mais que mais se adequam a essa visão mais ampla, né? Essa visão que se aproxima do que eu chamei de paisagem cultural. Por quê? Existe uma cruz que, numa trilha, tradicionalmente se atribui a isso a marcação de um local, né, onde uma pessoa morreu, naquele mesmo caminho. Tradicionalmente é a isso que se atribui a uma cruz na estrada, né? E aí, quando eu fui fazer o levantamento sobre o que era a Cruz do Carteiro, não existe nenhum dado, nenhuma fonte que consiga me dar comprovação do que de fato, de quem de fato morreu ali. Mas existem os indícios históricos e as narrativas na memória. Então a Cruz do Carteiro ela aparece em alguns casos como a cruz onde um carteiro que carregava uma mensagem importante do rei estava passando. O carteiro, às vezes é carteiro, às vezes é um mensageiro, às vezes está associado ao império, então ele está levando uma mensagem do rei, às vezes aparece não, e às vezes e aí tem um ato, né, simbólico de depositar uma pedra, né, no pé da cruz, e aí essa pedra primeiro ela figura-se ainda na década de 70 como uma homenagem ao carteiro, ao mensageiro que morreu ali. Em alguns programas de televisão, a cruz, esses programas de televisão tipo Terra de Minas, que está falando sobre turismo, sobre visitação na serra, a cruz aparece como uma fonte dos desejos. Aí você joga uma pedra ali e faz um desejo que vai realizar. Em outros casos, como em 1986, 87, a gente teve uma procissão ecológica e ela se repete ainda, ela inclusive, eu acho que recentemente tentaram fazer de novo, não sei se chegaram a fazer, mas uma procissão ecológica que ia, né, o padre ia com a procissão até a cruz, e aí o ato de depositar a pedra no pé da cruz significava uma homenagem à natureza criada por Deus e que deveria ser preservada. Essa procissão ecológica é um evento muito interessante que reúne todos esses temas que são tratados em paralelo numa coisa só, né? A cultura, o meio ambiente, a história, o valor simbólico da serra, seu valor ecológico e genético, tudo esse é um evento síntese, né? Eu trabalho bastante esse evento porque ele tem esse poder de sintetizar todo esse discurso que é criado em prol da proteção da serra, né? Quando eu falo discurso, não é porque é falso, não, tá? É toda essa narrativa, né? Toda essa narrativa que é criada em torno da serra. E aí, isso é um dos exemplos do valor que a serra tem, tanto historicamente quanto culturalmente no presente, a partir dessas narrativas que atribuem esse valor simbólico, né? E esse valor, que é um valor que ele é representativo tanto para a história da nação, enquanto formação, possibilidade de formação da cidade de Tiradentes, mas ele tem um valor local também muito importante, que às vezes é onde um morador pediu a esposa em casamento, onde ele conheceu alguém especial, onde aconteceu alguma coisa que marcou a sua vida, a sua infância. Então, esse tipo de atribuição de valor simbólico ele é fundamental para o campo do patrimônio cultural.
né? E aí vai ser justamente naquela perspectiva que eu falei da paisagem cultural, é que ele vai trazer essa confluência de todos os valores e de todos os potenciais que a serra representa para a sociedade. E aí a minha sugestão, tanto internamente quanto para quem aborde a serra sob outras perspectivas, lembrar da paisagem cultural, mesmo que como conceito, não necessariamente como instrumento. Mesmo que o instrumento que a gente vai usar vai ser só o tombamento, e não a chancela de paisagem cultural, o conceito de paisagem cultural a gente pode abordar dentro do tombamento. Isso não é problema nenhum. E eu acho que um bom caminho para a serra é esse. Então, eu vou encerrar por aqui. Acho que já falei bastante, né? Devo ter ido bem além aqui do tempo. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa mais específica, a gente pode trocar. Tem meu e-mail aí também. Quem quiser me mandar alguma mensagem, esclarecer alguma coisa, eu estou à disposição. Matheus, eu queria perguntar o seguinte, assim, uma vez tombada a serra, como é que vai funcionar essa dinâmica de qualquer tipo de projeto que a gente tenha, por exemplo, sabe, para trabalhar aqui dentro da APA e do refúgio, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos aí de sinalização turística, né, que a gente faz ainda de forma bem rudimentar, mas que a gente pretende, talvez, quem sabe, conseguir algum tipo de recurso para fazer isso, né? Seria até interessante, não sei uma vez tombado, se teria algum tipo de recurso do patrimônio que poderia ser usado para a gente fazer essa sinalização histórico-informativa da serra, nas trilhas, né? E como funcionaria essa dinâmica, por exemplo, porque aí já teria um órgão federal, né, que é o IFAM, e um órgão estadual, que é o IEF, que teria algum tipo de proteção sobre a serra. A gente teria que trabalhar bem junto aí nessa questão, então, né, porque você falou que a parte de tombamento pode não se restringir apenas paisagístico, mas pode ser também das trilhas, parece que você comentou isso em algum momento. Olha, nesse momento do processo de tombamento, é importante até a gente pontuar essas questões para que elas possam ser, de fato, já consideradas de antemão. Mas, enquanto procedimento dentro do IFAM, é possível, sim. É possível que o IFAM invista recursos. Obviamente, isso vai depender das condições da política pública de patrimônio cultural no seu tempo, né? Todo ano, os escritórios técnicos, as superintendências, elas criam seus projetos, elas enviam para Brasília, os projetos são avaliados, aí eles, né, dizem se vai ter ou não recurso, ou quanto do recurso solicitado eles vão poder deslocar para isso. Então, assim, tem a possibilidade, tem sim, né? E essa seria uma ação, por exemplo, né, um apoio do IFAM para a questão das placas, não é só um trabalho de fiscalização, também... De educação patrimonial também, né, Matheus? Sim, educação patrimonial, o IFAM trabalha muito. E também nessas ações mais de investimento mesmo, de estrutura, enfim, isso aí é possível, né? Mas aí vai depender muito do contexto político também, do contexto econômico e tal. Mas legalmente é viável. Beleza. Acho que a gente vai passar a trabalhar muito junto, sabe? Depois da efetivação desse tombamento, Guilherme e Tamara, assim. Tanto a nível de pensar, né, as informações, porque aí a gente vai trazer outros pontos de referência também, né, para esse circuito da serra, né? Outro olhar mesmo, né? E que acho que o ideal para todo mundo, para somar força, é que a gente compatibilize, né, a sinalização, essas informações. Aí a gente também entra na questão mais
prática objetiva do nível tipo, do tamanho dessas instalações, pensar em roteiro, a análise, por exemplo, de construção e qualquer, tanto na serra, mas quanto também no seu entorno, que uma vez a gente conversou sobre o entorno, quanto esse entorno, as edificações desse entorno podem afetar a relação, né, do morador com a serra. Enfim, são vários aspectos dos usos, né? Tudo isso eu acho que a gente pensaria junto, né? E planejaria junto, né? E junto com a sociedade civil, junto com o conselho, junto, né? Mais uma camada mesmo. O caminho é esse. O caminho é esse. Cada vez mais. Inclusive, o instrumento da paisagem cultural, né? Ele prevê isso. Tá? Ele já prevê, né? Ele é um instrumento mais moderno, né? Ele é recente, de 2009. Nele, para se conceder a chancela, já tem que ter uma pactuação entre as instituições e um plano de gestão compartilhado. Isso já vem antes. Para o tombamento, isso não vem como obrigação, mas tem sido cada vez mais uma prática, pelo menos nossa, do IPHAN. A gente tem procurado, isso no Brasil inteiro, fazer essa pactuação com os órgãos parceiros, com as instituições parceiras para a gestão. Porque o tema do patrimônio cultural é muito interdisciplinar. Então, recai muitas vezes sobre coisas que a gente não dá conta sozinho. Né? Não tem como o IPHAN combater incêndio. Não é parte do nosso trabalho e a gente nem tem corpo técnico, nem competência técnica para lidar com esse tipo de tema. Mas a gente pode ser mais uma camada de proteção, mais um órgão parceiro a participar do processo. Estou pensando também na UFSJ, Adilson. De repente, se você puder ajudar, né, também nesse intercâmbio, né? Um pouco. Aliás, queria te parabenizar, Matheus, porque foi muito boa a sua apresentação. Acho que é fácil de ser compreendida, bem legal, parabéns mesmo. E eu acho que realmente a universidade pode entrar junto uma parceria nessa direção, entendeu? A gente teria que estudar como seria isso, mas eu gostei muito da ideia. Acho que essa ideia ela amplia, né, as possibilidades, né, como você já muito bem frisou, Camila. E, bom, o que depender de mim e de levar e de tentar estabelecer uma ponte com a universidade, estou dentro, porque eu achei a ideia muito legal. E eu achei muito melhor ainda essa ideia de conseguir finalmente resgatar esse documento que foi perdido e essa ideia toda, né? Coisa absurda, como é que se perde um documento desse dentro de um órgão público, né? Mas é isso. Obrigado pela apresentação, Matheus. E aqui ainda faltam muitas etapas até o tombamento sair de fato? Pois é. Os processos de tombamento são lentos, né? Os processos de tombamento que ocorrem dentro dos prazos, eles já são lentos. Né? Esse da Serra, ele é um entre alguns outros casos que nós temos no Brasil que são excepcionais, né? Está há 30 anos. Mas, assim, tendo sido retomado em 2019, se eu não me engano, ele já entraria para a etapa de vistoria, que é a visita dos técnicos ao lugar. Só que a gente passou pelo processo da pandemia, e todos os funcionários do IPHAN foram para o teletrabalho. E aí, esse processo da pandemia foi o que paralisou a atividade nesse momento em que necessitaria da visita presencial ao campo. E eu ainda não sei quando exatamente isso vai ser retomado. Mas vale frisar que esse processo ele também teve esse retorno aí influenciado pela pressão imobiliária aqui na cidade de Tiradentes, que a gente está tentando frear assim, os loteamentos, até por conta da não infraestrutura que existe na cidade, e a Serra está sendo um dos focos assim, de direção, né, desse crescimento. Não exatamente dentro da área de proteção, mas no seu entorno. Então, a proteção, o tombamento, ele vem também para a gente tentar, né,
pelo menos direcionar esse crescimento junto com o plano diretor, claro, com outras, a legislação ambiental, né? Mas essa pressão, e o Ministério Público também está junto com a gente, pressionando também para esse tombamento ser efetivado logo, assim. Mas só para dar a ideia geral, inclusive, deixa eu só confirmar aqui na minha apresentação, tem uma portaria do IFAM de 1986, que é a que regimenta o processo de tombamento. Tá? Lá tem o procedimento descrito, o que é feito em cada etapa. E aí eu botei o link ali para quem quiser baixar também. Aí é o seguinte, nós temos o procedimento de tombamento vai ser assim, então a análise técnica, que é a fase que estamos agora. Aí na análise técnica é feito esse parecer. Posteriormente, o parecer vai ser encaminhado para o DEPAN, que é o Departamento de Patrimônio Material em Brasília, que vai avaliar e encaminhar para o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo, ao se reunir, vai ser eleito, né, antes um relator do processo, ele vai relatar e eles vão ter uma audiência para poder decidir se o bem é tombado ou não. Se for tombado, eles decidem também em qual livro do tombo vai ser inscrito, e a inscrição em determinado livro do tombo que vai determinar também qual vai ser o futuro da preservação daquele bem. Por exemplo, tem o livro associado a valor histórico, a valor artístico, a valor etnográfico, paisagístico. Então, ele vai ser inserido dentro de algum desses livros, pode ser inserido em mais de algum livro, e aí sim a gente tem esse retorno. Aí o tombamento vai ser publicado em Diário Oficial, e aí sim finaliza esse processo. Tá? Agora, assim, não dá para ter uma previsão exatamente quando isso acontece por dois motivos. Nós temos um momento peculiar em que o nosso Conselho Consultivo do IFAM ele chegou a ser desmanchado e ele voltou, e agora ele está meio... ainda não se organizou, ainda não voltou a ter seus encontros por conta da pandemia. Então, nós temos essa questão lá em Brasília, com o Conselho Consultivo, e temos essa questão nossa aqui, local, dos técnicos em trabalho remoto, que precisam fazer a vistoria. Então, isso não implica em que os trabalhos estão parados, tá? Inclusive, no dia 26 agora, a gente vai ter uma grande reunião aqui na superintendência para poder tratar das estratégias para lidar com os processos de tombamento. Então, a gente vai elaborar um plano de trabalho para lidar com todos os tombamentos que estão abertos em Minas Gerais. Aí o da Serra já vai ser tratado junto. Mariana, Matheus, Camila, eu gostaria de fazer umas pontuações. Pode ser? Estão me ouvindo? Sim, claro. Eita, Marta, falando. É o seguinte, a gente com a longa trajetória que já tem aí, gestão territorial, gestão ambiental, é lógico que a gente vê a entrada do IFAM nesse processo como positiva. Porém, eu acho que nós devemos ter alguns cuidados para que ele não seja, o tombamento não seja mais um fator de impedimento do homem atuar na sua própria região, não é? Porque, historicamente, a serra está incorporada à cultura local. Se começa a se haver muitos impedimentos, não estou dizendo que vão haver impedimentos, e há possibilidade. O processo de utilização do território pelo homem pode ficar prejudicado, né? E a sustentabilidade, ela deve ser buscada tanto no nível de conservação, de preservação, como no nível de utilização também do território, né? Eu creio que nós devamos nos preocupar com esses aspectos juntos, né? É lógico que nós estamos aqui, vamos somar com o IFAM e vice-versa. Mas a nossa ação ela tem que ser muito bem pensada, muito bem coordenada, porque nós temos problema de gente, recurso humano, nós temos problema de recursos financeiros. Se a gente começar a botar muita regra, nós travamos o sistema, não é? De maneira que vamos pensar realmente dessa forma colaborativa e participativa de todas as equipes, para que a gente possa alcançar um resultado razoável. Itamar, essa é uma preocupação nossa também, assim, até para a gente precisa saber até onde a gente consegue atuar, né?
Então, essa delimitação, né, do qual vai ser esse perímetro de tombamento, qual que é o limite também da instituição, e isso tudo é pensado e certamente vai ser considerada as delimitações que já existem a nível ambiental, assim. Acho que o Matheus pode falar mais sobre isso, mas a ideia não é ampliar tanto essa proteção para além desses limites que já existem, né? Talvez tenha um outro olhar na fiscalização, mas em relação à área de delimitação, não imagino que se expanda muito, mas os estudos têm que ser feitos, né? Os fenômenos são comuns. Eu acho interessante, Itamar, sua fala, muito interessante, porque em nível nacional, o que a gente costuma ver, em muitos casos, é o pessoal do ambiental justamente reclamar de que o IPHAN defende a presença humana nos parques, nesses espaços, porque o IPHAN trabalha muito com essa questão dos valores culturais e históricos que estão associados exatamente a como esse lugar é apropriado, modificado e utilizado pelas comunidades, né? Nós temos os indígenas na Amazonas, os quilombolas, né? Enfim, né? Nós temos o patrimônio plantado, né? As práticas de plantio tradicionais que geram biodiversidade. Então, em muitos casos, nós temos uma visão, às vezes, que vem contra essa que você está defendendo aí, que é exatamente o que a gente defende. Então, é muito bom que manter em mente isso, né? Porque a gente não quer restringir o tombamento, inclusive, durante muitos anos, né, no início da política pública de patrimônio, ele é visto dessa forma, como algo que congela, que engessa. Depois que tomba, você não pode fazer nada, não pode pôr a mão, não pode mexer. E essa visão ela tem sido cada vez mais repensada dentro dos parâmetros do próprio desenvolvimento sustentável, né? O que se quer preservar, o que se quer manter para as próximas gerações, né? Muitas vezes é isso. E aí a gente tem exemplos muito interessantes que vêm do Japão, né? Da forma como o Japão lida com o patrimônio cultural deles, né? Por exemplo, eles estão mais preocupados na técnica construtiva do que no objeto da construção em si. Então, a gente está muito mais preocupado com as práticas que mantêm aquele bem, ele sendo o que ele é, do que o bem em si. Não que o bem não tenha mais valor, ele tem, continua tendo, e o IPHAN continua impondo restrições, né? Mas as restrições, elas já não são totalmente arbitrárias, vindas de cima para baixo, elas são cada vez mais debatidas com conselhos, com a comunidade, com as instituições parceiras. Então é isso, o caminho é esse mesmo. O viés da sustentabilidade permeia toda a discussão a respeito de patrimônio na contemporaneidade, e as leis, as normativas, as portarias, elas estão aos poucos se ajustando para dar conta disso. Inclusive, Matheus, eu acho que o IPHAN vai ter uma importância fundamental na elaboração do plano de manejo, que nós não temos, e está para ser feito a qualquer momento. E vocês também vão ter um papel importantíssimo para quando a gente, se o tombamento for efetivado, quando a gente tiver que normatizar. Isso vai ter que ser feito em conjunto. Inclusive, não só a serra, igual a Camila estava falando aí da questão do entorno, a serra está no entorno do Centro Histórico de Tiradentes, e o Centro Histórico de Tiradentes, assim como todos os outros centros históricos mineiros, estão passando por um processo de normatização. É algo assim, já deveria ter sido feito há décadas atrás, e a gente está fazendo agora um esforço muito grande da superintendência, com uma frente de trabalho grande, envolvendo muitos técnicos, normatizar todos os centros históricos, fazer a portaria, deixar claro para o cidadão o que está sendo preservado, o que ele pode fazer, o que não pode, como ele deve proceder. E a gente vai fazer isso agora em Tiradentes, tá? Tá na nossa agenda de trabalho, para em breve começar a reestruturar a forma como Tiradentes lida com as normas de intervenção urbana. E aí, já nesse momento, a gente já vai ter que conversar com vocês também, para a gente poder ver a parte que envolve a serra. A serra está no entorno. Então, nós vamos ter que discutir entorno. De repente, a serra já vai entrar no entorno agora e depois ser tombada. Ou, às vezes, ela sendo incorporada no entorno não necessite o tombamento.
isso aí vai ser avaliado durante esses processos que estão correndo, tanto do tombamento quanto da normatização lá de Tiradentes. E isso a gente vai fazer junto. Tem uma etapa, tem um momento certo, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a gente vai procurar vocês, com certeza. Com certeza. Inclusive, não coincidentemente, a área de atuação que estamos nessa frente aqui é a área que chama tombamentos e normas. A gente está lidando justamente com esse tipo de questão em todas as cidades. Perfeito, Matheus. É isso. Alguém tem mais algum questionamento, gente? Alguém tem mais pergunta para o IFAM? Só uma coisa, eu acho que só para complementar, assim, isso pode assustar, né, o tombamento, assusta, né? Mas é mais, como o Matheus falou, da gente pensar junto a melhor forma de apropriação desse espaço, né, de regulamentar o uso, né, de junto, né, entender como que pode ser ocupado, trazendo menos. Muito bem. Se alguém não tiver mais questionamentos aí, espero que ainda tenha alguma coisa, né? Eu gostaria, então, de vou só mandar o link aqui, tá, gente, para a minha apresentação. Só um instantinho que eu vou mandar o link. E esse processo, ele vai voltar para cá, para esse espaço, outras vezes, tá, gente? A gente não vai voltar a apresentar isso para vocês fechado, né? É um processo que vai ser feito com consulta, junto, participação, né? Então, essa é só mais uma etapa. Itamar. Sim? Antes de acabar, não sei se eu posso fazer agora, eu queria fazer um convite pessoal aqui. Opa! Vou até compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo aí já? Está abrindo, né? Sim. Beleza. Então, pessoal, eu queria convidar vocês a conhecer a nossa página no YouTube, né? Que é aqui, ó, Rev São José. Então, vocês buscam aqui, ó, Rev São José no YouTube, na busca do YouTube. Aí vocês clicam aqui, ó. E aí temos aqui a nossa página no YouTube com alguns vídeos bem interessantes aqui da nossa fauna, da nossa flora, alguns que a gente já fez há um tempo atrás. Inclusive a última reunião de conselho, está aqui, ó. Então as reuniões de conselho que a gente está gravando, eu vou subindo para cá, vocês podem assistir novamente a reunião aqui, entendeu? Só para vocês ficarem cientes. E que a gente está precisando até de conseguir 100 inscritos, a gente está com 87, está precisando chegar a 100 para a gente poder criar uma URL personalizada, que é o endereço aqui, né? Então a gente vai poder chamar de youtube.com/Rev São José, ou Rev São José, Certo São José, não sei. Em vez de ser esse nome estranho, que vai ficar bem mais fácil de poder divulgar depois. Então quem puder conhecer a página e se inscrever, clicar nesse botão aqui de inscrito e conhecer os vídeos que a gente já postou e os últimos. Inclusive esse da reunião de conselho que a gente está fazendo agora, a última reunião já está lá. E esse de hoje a gente vai colocar lá também, assim que a gente terminar aqui, beleza? Só para vocês se conhecerem. Ótimo. Matheus, tem mais algum complemento, Matheus? É só isso mesmo, tá? Eu agradeço aí o convite da Camila pela participação. É muito bom, é um tema que me interessa muito. Eu sou apaixonado pela Serra, sou apaixonado por Tiradentes. Já venho pesquisando há anos aí e quero poder contribuir aí para o que for melhor. Muito bem. Professor Adilson. Não, eu queria, na verdade é curiosidade, já não tem diretamente a ver com nossa reunião, só saber como é que está o andamento lá do concurso de desenhos e etc e tal. Pensei até que você fosse...
Foi até nós prorrogamos as inscrições para até sexta-feira. Aliás, o Conselho foi notificado, nós mandamos para o grupo do Conselho, né? E lá na divulgação estava a data limite 14 para inscrições. Mas prorrogamos até dia 16, sexta-feira, a pedido da Assessoria de Comunicação do IEF, que eles vão publicar hoje. E nós já estamos com 27 inscritos, tá? 38 inscritos já. Que bom. Vai ter bastante material para analisar aí. O professor Adilson, um grande parceiro aí nessa empreitada do concurso, indicou duas. Estão orientadas, professor? Sim, duas orientandas minhas de arte, urbanidade e sustentabilidade. Que ótimo. Aí elas vão compor a banca que vai julgar os trabalhos aí. Nós vamos ter 3 finalistas, né? Um por categoria. E a gente vai trazer o conhecimento do conselho aí tudo. A Jéssica e a Tatiana, né? Isso. Ótimas elas. Muito obrigada, viu, professor Adilson? Obrigada aí pela indicação, tá? É você. Queria agradecer a participação de todos aí mais uma vez, pessoal do IFAM, especialmente aí pela brilhante exposição aí, tirando as dúvidas, complementando, né, os trabalhos, e aguardamos a todos para a nossa próxima reunião em 9 de dezembro, se houver alguma coisa. Sim? Eu queria falar com o senhor sobre o pessoal que vai sobe a serra, né, que faz um churrasquinho lá, está cortando muitas árvores lá bem grossas, para fazer lenha para passar churrasco lá e assim, não estou vendo ninguém pedir eles assim no momento, né? Eu de vez em quando dou uma ideia para eles, mas aí o pessoal fala que eu estou trabalhando lá mais, eu sou voluntário da São José, eu queria que pelo menos me indicasse eu assim como voluntário, não tem nada a ver, fala assim, ele trabalha aí, só falar isso, pessoal tem um certo respeito assim pra gente, que a gente fotografa, faz fotografia, tira foto deles, denuncia, eu tenho um certo respeito, assim, eu queria falar com o senhor assim, para pedir para eles, assim, que na hora que eles me verem na serra, falar que sim, ele trabalha aí sim e tal, porque mais um dando respeito lá na área ambiental, né, senhor? Wilson, deixa eu só te esclarecer alguma coisa, inclusive a Polícia Ambiental está presente na reunião aqui. Nós temos gente diariamente na Serra São José, e você sabe disso. Não é possível fiscalizar aquela área toda ao mesmo tempo. Então, o nosso pessoal, quando vê uma irregularidade, orienta, lógico que sim. E nós sempre temos o apoio da Polícia Ambiental, mas que está com efetivo reduzido, não está conseguindo nos atender também. Só de BO, de incêndio, de ocorrências aí, agora nesse período, eles tiveram, quase nem ideia quanto fazer. Então, eu te peço o seguinte, você compreenda essa nossa situação e você não está impedido de conversar com as pessoas, não ser um cidadão. Você faz parte daquilo. Então, eu converso com o pessoal, peço eles, eu pergunto o trabalho, falo do trabalho. Eu tenho certificado de que eu sou voluntário, né? E até eu gosto de estar lá sempre estou lá naquela área lá, e eu vejo lá muitas árvores cortadas, muitos montes de árvores lá na beirada do Porto Fundo, lá naquela beirada do açude lá também. Então, a gente fica assim, nem todas as vezes eu posso chegar e falar, nem todas as vezes eu estou com a roupa que eu preciso, tá? Para estar falando, né? Mas a gente falou, gente, ó, que vocês saírem daí, vocês apaga isso aí, não está podendo cortar essas árvores aí, vocês vê se cortar vai dar problema para vocês aí, e a mulher chega por aí, eu falo assim, entendeu? Mas aí tem muita gente que fala assim, mas você não trabalha aqui mais, alguém falou que você não trabalha aqui mais. Ela só fala assim, já para falar que eu trabalho, eu falo, tem uma conta aqui ainda, só isso. Ô Wilson, procura fazer um contato com o pessoal que está na área, que nosso pessoal vai tomar uma providência. Ajuda aí nesse sentido, né? Eu falo assim, eu falo com eles assim. E o pessoal também mandou falar com o senhor, seu Tamar. Aquela denúncia que nós fez das lagoas ainda continua a mesma coisa. Esses dias agora a gente foi lá, tirou umas fotos lá, não está podendo não, porque a gente está mexendo com a política aqui, né? Mas a gente foi lá fazer uma reportagem lá e tudo, para a gente colocar no nosso site lá e tudo. E eles pediram para a gente falar com o senhor lá, se alguma providência você tomar, se o senhor está tomando algum tipo de providência. Você falou incêndio de quê? Junto com a Polícia Ambiental aí, a gente fez um ofício para eles lá, né? Você falou incêndio de quê, Wilson? Não entendi. Lá naquela lagoa, né? Aquela lagoa lá de cima, a lagoa de frente à cachoeira lá, e aquela lagoa do lado da Lagoa dos Cordão ali, né? Onde é que joga o esgoto, até hoje não foi resolvido aquele problema. Você está falando fora da unidade, tá? Tudo bem. Isso aí é um trabalho conjunto. Tá bom. Bom, então, gente, eu vou agradecer mais uma vez. Wilson, só complementar aqui, tá bom, Wilson?
Qualquer tipo de infração que você vê aí, igual você está denunciando aí, de preferência você tira a foto, pega coordenadas geográficas, se possível. Ele não vai subir 2 pavimentos, ele vai ter um pavimento e um para baixo. E passa, só um minutinho. E passa para os nossos funcionários aí na Casa da Serra, no Caso das Asas, que a gente está pegando todo esse tipo de infração, registrando, e quando é o caso a gente gera um processo para tomar as providências enquanto é isso, entendeu? Se for o aproveitamento do desnível, que esses 2 pavimentos estejam para cima, você está falando que um vai dar para baixo. Tá, mas eu queria fazer uma pergunta rápida aqui. Não tem problema, mas você sabe que a gente precisa responder isso formalmente. Então, você consegue montar a Carolina aí, que ela está no telefone, parece. A Camila está com o áudio ligado no trabalho, né? Camila, não. Eu queria fazer uma pergunta. Escritório técnico. Matheus? Já mim? A minha pergunta era o que eu queria fazer no início. Posso falar? Fazer ao mesmo tempo, mas tudo bem também, se vier para cá. Eu fiz a pergunta ao Dilson. Isso, mas depois passou, mas aí é rápido. Ele falou que a quantidade de BOs, de incêndio aumentou muito, né? Eu queria perguntar para ele se ele sabe ou tem uma opinião sobre o porquê que aumentou tanto essa quantidade de ocorrências de incêndio. Sim, qual o motivo? Tem aumentado muito, que ele fez esse comentário, né? Se ele sabe, se ele tem uma ideia. Qual que é? Edilson. Ficou claro a minha pergunta? Sargento Edilson. Ô, Martúlio, não foi só a nossa região, não foi no estado, foi no Brasil como um todo. Né? Infelizmente, o brasileiro, o cidadão, tem essa mania de colocando fogo. Então, assim, a gente tem observado isso aí. Infelizmente, eles estão colocando fogo à noite, o fogo alastra a noite inteira na madrugada, e com isso tem impossibilitação, né? Bombeiro no nosso meio de noite, até de manhã dificultando. Quando chega de manhã, já alastrou, já pegou fogo, já fez algo até devastador, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem observado isso. Foram feitas várias atuações, o número de BO aumentou, e também a procura. O pessoal tem nos procurado para fazer o registro do boletim de ocorrência, pedindo aí o registro do mesmo, tendo vista que alguém colocou fogo, não sabe quem que é, o pessoal fica com medo de apontar testemunhas, né? Prefere ficar no anonimato, aí dificulta um pouco a nossa ação. Mas, assim, de acordo com o efetivo nosso, um pouco reduzido, a gente está atendendo a demanda, dando conta de atender, fazer o patrulhamento, fazer as palestras quais tem que ser feitas, e dando resposta à altura aí, porque a demanda nossa é muito grande, infelizmente, como você sabe, já fez todas delas. Eu acho que era mais incêndio criminoso mesmo, né? E era isso que eu queria saber, se tinha algum outro fator. Tá bom, obrigado, Edilson. Beleza. No nosso caso, é a constatação de 100% dos incêndios são criminosos. Gestão, então tá bom, muito obrigado, agradeço de novo aí a participação de todos, vamos para a próxima, e depois a gente faz a ata e manda para vocês dar uma lida aí. Muito obrigado, boa tarde a todos, hein? Valeu, obrigado. Foi ótimo. Obrigada, gente. Um abraço a todos aí. Até mais. Valeu. Tchau. Oi, Tamar. Sim. Boa tarde, pessoal. Gostaria de justificar a falta da harpa São João. O PC está de férias. Pediu para justificar a falta. Beleza, eu registro aqui, tranquilo. Para falar. Um abraço. Um abração, Rosto. Obrigado. Até mais. Tá. Então, o capitão é o último a abandonar o barco. Vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu, Tamar. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.